O que podemos esperar para o ano que se inicia, 2023? Você que está assistindo, muito provavelmente criou expectativas através de alguns YouTubers na internet, através de alguns supostos profetas, de que não assumiria a presidência da República. Mas acontece que, na realidade, isso não aconteceu. Isso não se concretizou. Em 2018, eu fiz o meu primeiro vídeo e publiquei na internet, relatando a respeito de um sonho que eu tive, no qual eu vi uma situação muito delicada e muito complicada acontecendo no Brasil. Um detalhe que eu não citei naquele vídeo, e até mesmo por uma questão de receio pessoal, é de que no sonho, o ano em que aquilo acontecia era o ano de 2022. No céu aparecia os números indicando o ano de 2022. Esse sonho foi em 2018, em agosto de 2018. 4 anos se passaram e eis que o cenário político do Brasil indica uma situação muito preocupante para nós. Antes de começar a fazer uma análise a respeito do ano de 2023, eu quero adiantar uma coisa. Diferentemente desses supostos profetas da internet que profetizaram que aconteceriam coisas que não aconteceram, eu não disse em momento algum no vídeo que eu fiz há 4 anos que se tratava de uma revelação ou se tratava de uma profecia ou de uma coisa que Deus me mostrou. A palavra do Senhor fala, se não me engano, no livro de Jeremias, que aquele que tem um sonho, conte-o como se fosse um simples sonho. E foi o que eu fiz. E claro, eu tive a minha interpretação a respeito dele naquele período, há 4 anos atrás. Hoje, olhando para esse tempo que passou e até onde nós estamos, nós sabemos que o Brasil agora vai ser governado por uma ideologia ou por representantes de uma ideologia, por partidos de uma ideologia que é totalmente contrária à palavra de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero que nesse momento vai aparecer para você aí embaixo no seu vídeo, certo? Um outro vídeo que eu havia colocado, isso se não me engano em 2020 ou 2021, do pastor fundador da igreja, a qual eu faço parte há mais de 20 anos, onde em 2012 ele disse profeticamente que se as lideranças evangélicas do Brasil não se submetessem, não obedecessem à voz do Senhor e à sua palavra, as liberdades neste país iriam ter as suas portas fechadas. Veio a pandemia e nós vimos já isso acontecer com as nossas igrejas, que tiveram os seus cultos proibidos por decretos de governadores e de ministros da Corte Suprema desse país. Indo agora para um versículo, um texto da palavra de Deus que eu queria que você meditasse comigo. Está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Diz o seguinte, a partir do versículo 3. Acabe foi rei em Israel durante um certo período, do reino do norte de Israel. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Para quem disse, durante todo o ano de 2022, que política e religião não se misturam, ou para quem disse, durante todo o ano de 2022, que não devíamos nos preocupar, porque Deus ele se responsabiliza pelo seu povo, e é verdade, Deus se responsabiliza pelo seu povo. Mas veja o que está escrito aqui nesse texto. O rei de Israel e a sua esposa Jezabel, o rei Acabe e Jezabel, e especificamente o texto fala aqui, a esposa dele, Jezabel, no versículo 4, destruiu os profetas de Deus na terra de Israel.
Ela não conseguiu matar todos. Mas olha que palavra pesada está escrito na Bíblia. Diz que ela destruiu os profetas do Senhor na terra do povo de Deus. Olha que coisa interessante que está sendo falada na Bíblia. O que está escrito na Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas o regime ao qual o governo que tomou posse agora no mês de janeiro de 2023, o regime e a ideologia desse pessoal é uma ideologia que em todos os lugares do mundo onde eles chegaram no poder, eles sempre perseguiram, prenderam, acabaram com a liberdade e, em muitos dos casos, até assassinaram líderes religiosos, pastores e os seus opositores políticos. Qualquer pessoa que se levantasse contra o partido, contra a ideologia dominante, era punido muitas vezes com a própria morte. Em outros casos, com cadeias, em outros casos, com tortura. Esse pessoal sempre fez isso. E a mensagem que eu estou dirigindo nesse momento é muito direcionada, é muito específica para o povo de Deus, para aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que se dizem cristãos, independentemente de serem evangélicos, de serem católicos, para aqueles que vestem a camisa do time de Cristo. 2023, eu não estou aqui para ser profeta do Apocalipse, nem para dizer que Deus está me revelando o que Ele está me falando. Não é essa a minha meta, não é esse o meu objetivo nesse vídeo. Mas é de adverti-los e prepará-los para que possamos ter consciência de que o que vem pela frente, neste país chamado Brasil, a tendência não é uma determinação, não é algo certo, não é algo 100% concreto, mas existe uma hipótese, uma possibilidade muito grande de que a partir desse ano as liberdades religiosas individuais comecem a diminuir no Brasil, comecem a ser combatidas frontalmente pelo Estado, nos seus representantes no poder executivo e no poder judiciário. O poder legislativo, que possui integrantes que representam as camadas que estão na mira do governo que foi eleito, o legislativo que tem esses representantes, a gente tem pastores, a gente tem padres, a gente tem pessoas da comunidade católica. Nós temos esses representantes dentro do parlamento, mas eles terão uma grande barreira chamada judiciário. O poder judiciário deste país, falo aqui desde a Suprema Corte e especificamente a Suprema Corte, mas não apenas e exclusivamente a Suprema Corte, tende a se levantar contra todos os princípios e valores que estes representantes das camadas religiosas da sociedade, das camadas cristãs da sociedade brasileira, possam colocar em pauta no parlamento brasileiro, no Congresso brasileiro. Então, dentro desse cenário, a perspectiva não é de um ano fácil, não é de um ano maravilhoso. A perspectiva não é muito positiva. Eu falo isso a partir de um viés histórico-político, certo? Através do estudo das ideologias e através da história, da historiografia, que nos mostra que em todos os lugares do mundo em que eles chegaram ao poder, eles reprimiram e perseguiram os seus adversários. Seja no campo da filosofia, seja no campo da política, seja no campo social, em qualquer camada da vida humana, desde as abstratas às concretas. Existe, por parte de um dos partidos dessa ideologia, eu estava lendo agora à tarde, já um pedido para que o ex-presidente da República seja preso. Eu não vou aqui dar uma de profeta e não vou dizer se ele vai ser preso ou se não vai. Realmente eu não sei, eu não posso garantir isso. Mas muitos especialistas já vêm advertindo que existe uma grande possibilidade de que, se ele retornar ao solo brasileiro, assim que ele pisar no aeroporto, ele vai receber as algemas nos seus braços. E aí eu lhe pergunto, se ele, que foi presidente do país,
tem o risco de ser preso por coisas que ele não fez. Todos nós que conhecemos a verdade sabemos que ele não cometeu crime algum. Mas acontece que se ele, que, entre aspas, tinha apoio das Forças Armadas do país, que era o chefe supremo das Forças Armadas deste país, se ele tem o risco de ser preso, e ele que tem uma condição financeira muito melhor que a maioria das pessoas nesse país, se ele tem no seu calcanhar a ameaça da cadeia, o que é que eu não posso esperar para alguns líderes religiosos e para alguns pastores que durante o tempo de 2022 e até antes de 2022 declararam apoio aberto e explícito ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Um engano que muitos evangélicos cometeram foi o fato de pensar que Deus está no controle de tudo, então nada de mim vai acontecer. Pesquise sobre como é o evangelho na China. Pesquise como é o cristianismo nos países muçulmanos, nos países árabes. Pesquise como é a vida dos cristãos, ou como foi a vida dos cristãos, debaixo da antiga cortina de ferro que dominou todo o leste europeu, desde 1945 até os anos 90. Pesquise como é a vida dos cristãos em todos os países socialistas do mundo, para você acordar e entender o risco que nós estamos correndo aqui no Brasil. E eu nem vou tocar nos pontos de economia, de vida social, de criminalidade, de imoralidade, que tendem a aumentar, a multiplicar nesse período em que eles vão ficar no poder, no mínimo por 4 anos. No mínimo. Nós não sabemos, porque em todo país que o comunismo assume o poder, ele tende a se eternizar, a se perpetuar no comando daquela nação por vários anos. Então, o momento em que nós estamos vivendo não é um momento de alegria, não é um momento de tranquilidade, que está tudo certo. Até agora está tudo certo. É algo muito recente. Mas o ditado diz que o sapo, ele não percebe a água fervendo. E quando ele menos espera, ele já está cozido. Esse é um risco que nós estamos correndo aqui no Brasil. É um risco muito sério, é um risco muito grave, muito grande. Nesse momento, o que se deve fazer, cada cristão deve fazer, é se preparar com base na palavra e se fortalecer na oração. Pedir a Deus que nos guarde do mal, nos proteja das investidas do maligno, nos blinde com os seus anjos, com o seu poder, com o seu espírito, para que nós possamos, nesse período que tende, não sabemos exatamente se vai, mas tende a ser tenebroso, para que nós possamos viver uma vida quieta, sossegada, protegida por Deus, sem que sejamos atingidos, alcançados pelo cenário de terror e de pânico que tende a se aproximar e dominar esse país. Que você possa refletir nisso, que você possa atentar para isso. Deus nada perdeu o controle, em absoluto. Mas mesmo o controle na mão dele, a Bíblia mostra que o povo de Deus foi alvo de perseguição, foi alvo de sofrimento. E você, que apoiou o regime desse que agora assumiu o comando do país, você até mesmo crente, você até mesmo evangélico, você até mesmo se dizendo católico, apostólico romano, você que deu seu apoio para ele, a tendência é de que você, daqui a algum tempo, se arrependa desse apoio. E você, muito provavelmente, vai ser colocado contra a parede e vai ter de fazer uma escolha. Você vai ter de escolher entre a fé que você professa, baseada na revelação cristã, na palavra de Deus, ou vai ter que escolher entre a sua ideologia. Para mim não será uma surpresa se alguns pastores começarem a ser presos, se alguns líderes religiosos, sacerdotes católicos, padres forem presos, alguns bispos forem para a cadeia. Para mim isso não será nenhuma surpresa. Será surpresa alguma. A minha surpresa é ver alguns
irmãos na fé apoiarem esse tipo de ideologia que agora está com o poder oficial nas mãos. Que nesses momentos de dificuldade que são muito prováveis de acontecer, que Deus possa proteger a mim, possa proteger você, possa proteger a sua família. Eles sempre atacaram a família e vão atacar ainda mais. Vocês vão ver a explosão das propagandas e do apoio para a ideologia de gênero, para a perversão sexual das crianças, para o fomento, para o apoio às práticas homossexuais entre homens e entre mulheres. Vocês vão ver pautas restringindo a liberdade do cidadão. A primeira medida que ele tomou foi restringir o acesso legal do pai de família, do cidadão de bem às armas. Mas em momento algum nós vimos e, até afirmo, em momento algum veremos, ele combateu o crime organizado, que te assalta na rua. Mas faz o L, fica tranquilo, porque esse roubo é só para tomar uma cervejinha, só para comemorar com os amigos, com a família, com os seus comparsas. É esse tipo de governo que está assumindo o comando do Brasil. E é uma vergonha nós vemos pessoas se dizendo cristãs que estão alegres e apoiaram esse tipo de proposta para a sociedade. No texto que nós lemos em 1 Reis 18, esse desmando aconteceu dentro dos territórios onde o povo de Deus vivia. E quem pagou um preço muito caro por isso foram os profetas do Senhor. Então, que Deus nos livre de chegarmos a esse ponto de que os seus líderes, os líderes do Senhor e os profetas dele, paguem o preço pela irresponsabilidade de muitos daqueles que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem católicos. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que ele livre a mim e livre você de pagar pelas consequentes irresponsabilidades advindas de escolhas de outras pessoas que, no nosso meio, são como bodes, como joio no meio do trigo. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus possa ter piedade, misericórdia e compaixão de cada um de nós e da nossa nação. Se você se sentiu abençoado por essa reflexão, eu vou lhe fazer um pedido. Se inscreve, aperta no joinha, no like e compartilha esse vídeo. Aperta também no sininho para que você seja notificado quando próximas notificações chegarem até você. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa se compadecer de cada um de nós.